Às 9h04, Marcelo Coutinho, o rei das boates, que ontem divulgou isso aqui em primeira mão, eu não sabia. E o que teve de gente no chat falando daquelas boates de Santo André, hein, meu garoto? Você viu, lindão? Que ginga, numa sexta-feira. Meu passado... Teu passado te consagra. Meu passado me consagra. Te consagra. Isso é verdade. Vai lá, meu garoto. Bom dia. Índice dólar, bom dia. Bom dia, Cami. Bom dia a todos. Bom dia ao meu moreno. Mercado no 0-0. Então vamos lá. Ontem subiu, né? O que eu falei ontem na abertura do programa? Eu falei, ó, tem duas opções, né? Ou sobe, repica, ou cai, perde ali os 137.875. O mercado subiu. E, lamentavelmente, essa formação gráfica, esse longo canal, ele não diz muita coisa, né? Então, assim, acertar o candle do dia, isso é praticamente impossível. Fica aí 50-50, mas a minha preocupação maior é para onde vai. Então, assim, o mercado pode subir? Pode. Repicou aqui no fundo, faz movimento de ascensão. Ou então ele lateraliza. Então, de novo, quando a gente está em pontos de inflexão, fica muito difícil a gente ver direcional, ainda mais de uma figura ruim. Então a minha recomendação, segue day traders de plantão, fiquem atentos, principalmente quem for para o índice. No caso do dólar, o dólar lateralizado, envelope de baixa, cai, lateraliza, cai, tudo sob controle. O envelope está tranquilo. O dólar ontem deu aqui uma assustada no pessoal na ponta comprada, perdeu R$ 5,480, bateu em R$ 5,419, que é uma expansão desse FIBO, e aí voltou para essa região. O dólar abre praticamente tangenciando o suporte, R$ 5,480 e mantém R$ 5,419. 9,6, obrigado Coutinho, a primeira aula aqui na participação dele nesse Manhã TC News do dia 27 de junho. Alô, Guilherme Cunha, é com você, na ponta da conexão. Gui, bem-vindo, bom dia. Olha, PNAD forte mostrando que o mercado de trabalho está aquecido no Brasil, está resiliente, é boa notícia para emprego, para renda, para consumo, para atividade, para PIB. O chato da festa é o BC que olha para isso e enxerga potencial inflacionário. Por outro lado, IGPM trazendo uma fotografia de deflação forte. Associado ao IPCA 15, a inflação está acomodando mais do que se imaginava. Gui, com qual verdade você fica? Qual delas pesa mais? E como você enxerga o que fazer com dólar, índice e a própria curva de juros para hoje? Bom dia para você. Fica mais... Oxe, parecia que tinha caído o som aqui, Leozinho, mas fica mais um cenário positivo, viu? O conglomerado das notícias não trazem um cenário pior do que nós acordamos com certeza, tá? É um cenário mais positivo, que o reflexo na Bolsa de Valores tende a acontecer se o PCI não vier atrapalhando. Então, os dados americanos vão se sobressair ou confirmar esse cenário mais positivo para a nossa Bolsa. Em questão de preço, também, enquanto esse índice não rompeu 140 mil punjante, Léo, com força, colocando ali volume no movimento, não vai ter jeito, tá? Ele vai ficar nessa grande lateralização. O gráfico diário mostra que essa semana o índice não quis fazer nada, né? Enquanto a Bolsa Americana vai rompendo máximas históricas, aqui a gente fica nesse grande congestão e hoje só vai traduzir em um cenário mais positivo se os dados americanos não atrapalharem também. Dólar ontem teve essa queda abrupta no finalzinho do dia, zeragem de um COP, não é um movimento que foi realmente, né, realizado de expectativa de mercado. A gente anula esse movimento e olha o dólar hoje, Léo, olha que ruim que eu vou falar, né? É o pré-vencimento do contrato. Então, muito provavelmente a gente tem a espera do PCI, mas a gente sobe primeiro, retesta lá perto dos 5,50 para depois chamar vendedores. Resumo da ópera, cenário mais bonito na data de hoje, apesar de ser uma sexta-feira, bolsa para cima e dólar para baixo, é o que a gente está olhando depois do PCI, obviamente. 9,8. Bom, deixa eu pegar carona nesse comentário do Gui. Vamos colocar o gráfico do dólar, Coutinho, e aí você faz um favor pra mim, se você puder deixar só o gráfico do dólar. Vamos ampliar pra gente falar desta tatuagem aí, ó. Exatamente, esta tatuagem no candle diário de ontem. Olha o pavio fundo que ficou nesse candle do dia 26 de junho. Para quem tá chegando agora, não acompanhou o nosso Morning Call, e para quem fechou o Home Broker ontem, antes da faixa ali das 5h30 e nem soube do que aconteceu, nós tivemos uma série de hipóteses circulando e o Alex há pouco confirmou aquela que explica o ocorrido. Vocês já ouviram falar em Cop Trade. Um determinado analista
cria uma estratégia e oferece, através de um serviço, a possibilidade de várias pessoas que o acompanham, que o admiram, que confiam no trabalho desse analista, replicarem exatamente a estratégia deste analista, alocando parte dos seus recursos nesta estratégia. Com esse conceito e com essa introdução, vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que aconteceu. Ontem, uma determinada analista, cuja estratégia apontava para o dia 26 de junho em compra do dólar, entendendo que a moeda americana era para cima, começou, alavancada que estava, a fazer as compras. E na medida em que ela, já alavancada, mais toda a clientela que veio com ela através do copy trade, na medida em que ela ia comprando e a força predominante do mercado era uma força de venda, a narração dos fatos é de que ela foi fazendo preço médio ao longo do dia. Ela queria compra no dólar, vinha a força vendedora. Ela queria mais compra, força vendedora. Vai fazendo médio, vai fazendo médio. Chegou o momento, já nos 42 minutos do segundo tempo, em que a força vendedora atropelou de uma tal maneira que em 1 minuto todas as posições dela e dos clientes através do copy trade tiveram que ser estopadas. E esse stop violento fez com que se somassem as duas forças de venda. Aquela que já prevalecia com a força de venda forçada dos stops que anularam os movimentos de compra que ela e todos os clientes do copy trade, neste caso, estavam tentando forçar. Resultado, esta tatuagem que faz com que a moeda americana belisque. Que faixa que é essa amarela aí? Foi R$ 5,419. Olha aí, ó. Quase 5,39. Eita, aí que a Disney estava garantida. Mas durou pouco, né? Depois uma uma brusquíssima, correção, e a moeda americana fechou muito próximo do suporte onde ela está agora também, Coutinho. Até porque o dólar está caindo 0,06%, R$ 5,479. Você já viu tanta coisa no mercado? Viu mais uma ontem, Coutinho? Faz parte, essas questões de copy tem que tomar bastante cuidado, mas é isso daí. Agora é inegável, né? Copy, essas análises e estratégias automatizadas, isso daí é o futuro, não tem como fugir disso. É só realmente você ver, né? Quando você tem e no mini dólar, se fosse um ativo de baixa liquidez, você fala, tá bom, beleza, né? Agora você imagina você provocar um pavio desse no mini dólar que tem uma liquidez absurda. Então, realmente, agora é o futuro. É só tomar cuidado. 9h11, obrigado, meu caro Coutinho. Bom, é o seguinte, destaques de Neel Kashkari, do Fed. Ele está falando, está no nosso radar, vamos a alguns dos pontos. O primeiro, continua esperando 2 cortes de juros em 2025, com possível primeiro corte em setembro. É um Kashkari que está assentando a sua fala no conservadorismo. Segundo highlight, se o Fed cortar os juros em setembro e o efeito das tarifas aparecer mais tarde, os cortes nas taxas poderão ser suspensos. Aqui, mais do que conservadorismo, o Kashkari está falando de um eventual delay no impacto das tarifas sobre os preços e, portanto, sobre a inflação, que poderia minar o atual plano do Fed de, via dot plots, portanto, via documento em que as projeções de todos os membros do colegiado são colocadas, entregar os 2 cortes até o final do ano. Então é uma fala bem pesada mesmo do Kashkari. O que ele está dizendo é, meu cenário base em linha com o dot plots é de 2 cortes até o final do ano, primeiro corte vindo em setembro. No entanto, se houver impacto das tarifas no preço dos produtos e serviços e, portanto, algum contágio nas vias inflacionárias, não necessariamente nós somos obrigados a entregar esses 2 cortes. O segundo poderia ser até suspenso. É uma fala mais pesada que coincide com uma... Não vou chamar de virada da curva de juros americana, porque a curva americana já estava pedindo prêmio mais cedo. Mas há uma intensificação desse movimento de pedido de prêmio. Nós vamos mostrar para vocês agora, e a Cá vai me complementar, levando o nosso olhar para os índices acionários americanos e trazendo também mais detalhes da PNAD, o desemprego no Brasil que ficou em mínimas, 6,2%, a fotografia saiu agora há pouco. Então, vamos por partes. Primeiro, em relação à Caixa Americana, na tela para vocês, yields de 2, 10 e 30 anos, nós temos 3 pontos base, 2 pontos base e meio a 3 pontos base a mais nos pedidos de prêmio, os yields de 2 ficam em 3,75, os de 10 em 4,27, os de 30 em 4,82, daqui a pouco é hora de ouvir o Guilherme Cunha sobre o PIS
PCI vem aí às 9h30. O VIX está caindo 2,17% a 16,24 pontos e o DXY mostra de novo a fraqueza estrutural do dólar nas últimas semanas. 97,240 pontos, é um recuo de 0,11%. Camila Nascimento, índices acionários americanos, e você já faz a transição para a gente falar da PNAD. S&P em alta de 0,41% aos 6.165 pontos. Nasdaq no mercado futuro avança 0,49% aos 22.556 pontos. Dow Jones sobe 0,37% aos 43.879 pontos. E o Russell 2000 sobe 0,34% aos 2.181 pontos. Vamos agora aprofundar um pouco mais no release da PNAD contínua. O desemprego atinge 6.800.000 pessoas, uma queda de 8,6% no trimestre e de 12,13% no ano. A subutilização, um dos destaques no texto do IBGE, caiu para 14,9%, uma redução de 0,8 ponto percentual no trimestre e queda de 1,9 ponto percentual no ano. A subutilização inclui não apenas os desocupados, que são as pessoas que procuram emprego e não encontram, mas também os subocupados por insuficiência de horas, que são as pessoas que trabalham menos horas do que gostariam, e a força de trabalho potencial, aquelas pessoas que gostariam de trabalhar, mas não estão procurando emprego por diversos motivos. Entre os tipos de ocupação, vale a pena destacar os empregos com carteira assinada no setor privado, que atingiu 39,8 milhões, um recorde histórico, e também o setor público, que subiu para 13 milhões, uma alta de 4,9% no trimestre. Já em relação à informalidade e renda, a taxa de informalidade ficou em 37,8%, tendo uma leve queda. O rendimento médio real ficou em R$ 3.457, estável no trimestre, mais uma alta de mais de 3% no ano, enquanto a massa de rendimento ficou em 354 bilhões e 600 milhões de reais, recorde histórico também para esse indicador, uma alta de 5,8% no ano. Setores com maior crescimento anual: indústria, comércio, transporte, serviços administrativos e setor público. Já o setor com maior queda na comparação anual, agricultura, Léo. Só agricultura, portanto, lembrando que a agricultura, muita gente fala isso, né? A sazonalidade deixa muito aquecido o primeiro trimestre do ano, a partir do segundo você já tem uma desaceleração com a chegada do inverno, etc, etc, etc. Então, não é exatamente uma surpresa que tenha havido alguma desaceleração na agricultura, sobretudo porque o começo do ano foi marcado por todas as expectativas em torno de super safra e, portanto, de maior necessidade de mão de obra no campo. Natural que houvesse alguma desaceleração depois, mas todas as outras linhas produzindo aceleração nas contratações. Empregos privados encorpados, os empregos públicos também, e alguns recordes narrados pela Camila Nascimento. Por qualquer ângulo que se queira olhar, o mercado de trabalho está aquecido. Arregace as mangas, o dólar cota R$ 5,485 e o trio Los Angeles trabalha pela primeira vez na edição desta sexta-feira. A moeda americana caía timidamente, agora passa a subir timidamente, 0,05% de avanço. O Ibovespa Futuro tem agora 0-0 no placar, 139.250. Ô Indifute, você não vai se decidir? Vamos conversar. Vamos conversar, Indifute. Você vai pra onde? 001. 001. 002. 002. Depois 001. menos 001. Menos 002. Indifute. Vamos lá, é sexta-feira, meu... O quê? Tá esperando o PCI. CNews, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader. Completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra, você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9h18. Guilherme Cunha, ajuda o índice a se mexer, vai, Guilherme. Ele não sabe pra onde vai. Não tem porquê também não. Vai cutucar o menino antes do PC? Você quer jogar o menino na piscina gelada falando que tá quente? Deixa ele quietinho aí. Não, ainda vai pegar pegadinha em cima de todo mundo. O dólar subirá, depois descerá, tá o contexto aí. Agora o índice ele tem que descansar antes do PC. Ele está certo. Foi o que ele me contou aqui. Agora, você sabe o que você me lembrou agora? Você me lembrou aquele episódio do Chaves, que o Girafales chega pra ele e fala assim: Chaves, o que é que você faz na hora de dar banho num bebê em relação à temperatura da água? Aí o Chaves
Ora, a gente vai lá e coloca o bebê. Se ele ficar vermelho é porque a água tá quente. Não, você primeiro, né? Você mede a temperatura antes, Chavinho. Inclusive o Girafales falou uma coisa, Gui. Ele falou assim num determinado episódio: eu só errei uma vez na minha vida, quando eu pensei estar errado. Então, às 9h19, você fala o dólar, a tua hipótese vai subir pra cair. Ele sobe pra tomar cortada. Mas ele não depende tanto do PC, porque o Indifute você condicionou ao PC. O dólar já tem roteiro clássico, pronto? É isso aí. E eu digo mais, viu? Botou o bebê, chorou, ficou vermelho, é porque tá quente. O Kendonzinho ficou avermelhado. Tem mais vendedor do que comprador. A bolsa é tão simples quanto isso. O dólar não tá condicionado a nada, viu, Léo? O dólar realmente, de novo, ontem aquele movimento atrapalhou bastante a leitura técnica. Agora ele sobe por um contexto muito mais do vencimento do contrato. E aí o PCI só pode acelerar esse movimento. Então, de novo, né? Não dá para vender o dólar aí. É invendável aí antes do PCI, tende a romper máxima, tende a tocar aí o movimento, tende a buscar os 5,50 e aí depois do PCI ele já começa a trazer uma alegria e ousadia olhando para a rolagem que acontece só semana que vem, segunda-feira. Agora o índice não, o índice aqui, o nosso índice brasileiro já não está andando junto com o cenário internacional. E aí se o PCI vem acima do consenso, a gente vai fazer naturalmente essa jogadinha, dá uma amargada lá fora e amarga aqui. Então ninguém vai querer comprar esse índice, também ninguém vai querer vender, porque se vier abaixo vai dar uma animada global, aí tem uma alta, entre aspas, meio fake, igual nós tivemos aqui ontem na bolsa. Então o índice ele fica condicionado 100% ao PCI. Agora o dólar, quem quiser vender aí, vai estar sendo muito teimoso, viu? Nós temos 9h20, eu volto com o Gui em instantes, o Coutinho vai fazer uma última atualização gráfica e aí nós vamos para a cobertura especial do PCI. Já cotação! Se prepare e vem! Questão de instantes, a métrica inflacionária mais observada pelo Federal Reserve. Hoje tem cobertura especial, a sexta tá agitada. Eu queria, no entanto, convocando o seu like, abraçar o Raul Nilchely, o Jorge Araújo, já eu vou explicar quem é o Jorge Araújo, o AJ, o Invista Mais BR, o Alexandre Bruno, o Flashbull Scalper, toda essa galera tá prestigiando a gente. O Aurélio Moreira, membro do YouTube do TC. Também o Frog está por aqui. O Rei, a Laís, o Guilherme Nunes, o Von Anken. E aí, fala um pouquinho do Jorge Araújo. Ele diz assim: bom dia! Bom dia especialmente pro Coutinho. E aí ele se apresenta. Eu sou o Jorge Araújo, grafista de BSB, amigo de longa data do Raul. Eu olhei e falei assim: Raul? Ele deve estar enganado. Raul? Seu sobrenome tem Raul? Não. Não! O Coutinho é Marcelo Coutinho Raul? Marcelo Raul Coutinho. Marcelo Raul Coutinho. E o Jorge Araújo tá aqui. Eu acho que é um bom gancho para você devolver o abraço que ele te endereçou, até porque vocês se conhecem de longa data no mercado financeiro. O Jorge Araújo, para quem não conhece, ele é o grafista de Brasília, né? O grafista BSB. Ele é o responsável por tudo que eu fiz na minha vida, né? O Jorge Araújo, quando eu entrei nesse mercado em 2005, eu não conhecia absolutamente nada. E aí eu fui com um amigo fazer um curso de análise técnica. E eis que o Jorge era o professor e era um curso de tal de Fibonacci. E aí fomos lá na época se usava muito, hoje em dia já não se usa tanto, mas alugava lá uma salinha num hotel, colocava os alunos, tal, aquela loucura toda. E a partir daí virou um grande amigo, eu tentei procurá-lo, depois a gente acabou se afastando, fiquei feliz. Ele, na verdade, assistiu o webinar que eu participei 2 dias atrás com a Nelógica, e aí ele ligou na Nelógica, a Nelógica passou meu telefone. Então, assim, um amigão, cara, sensacional, fico muito feliz de revê-lo. E estamos juntos aqui 20 anos depois. Eu sigo aqui fibando do jeitinho que você ensinou. Ê, que depoimento especial, bonito, Coutinho, que legal. Jorge, obrigado pela sua audiência. Vamos marcar uma entrevista com o Jorge, você passa o contato dele, a gente encaixa ele aqui na nossa programação, queremos trocar uma ideia com ele, referência de mercado que é. E obrigado, viu, Jorge, por ter ajudado a orientar esta figura. Coutinho, outra vez, Coutinho. Bacana, bela história, muito Coutinho. São 9h23, agora é hora. Vamos erguer a onda do like. Tá ansioso? Deixa o like. Não tá ansioso? Deixa o like. Vai pra Disney pela 17ª vez, que nem o Lucas Wood? Deixa o like. Não vai pra Disney, nunca foi, talvez nunca vá na vida? Deixa o like. Não importa o sentimento, não importa como está o seu coração. Tudo vai melhorar se você likear.
mais de 1.000 likes atingidos já nesta altura da transmissão. E estamos avançando. O PCE vem aí, a métrica inflacionária predileta do Federal Reserve. Vamos calibrar a temperatura de momento lá dos Estados Unidos para a chegada dessa foto e vamos calibrar também os consensos. Então, só se for agora, a primeira atualização é da tabela da volatilidade. Nós inauguramos essa cobertura com o dólar a nível global um pouco mais fraco, 0,14% de marcha ré, 97,214 pontos. O VIX recua 2,17%, ameaça perder os 16 pontos, a depender do que o PCE entregar. É VIX abaixo de 16, é VIX de volta aos 15. É apetite pelo risco na veia. Yields de 2, 10 e 30 anos pedem em média 2 pontos base e meio a mais nos prêmios. Camila Nascimento, de olho nos índices acionários americanos. É você, Cá. O S&P avança 0,45% aos 6.168 pontos. Nasdaq registra alta de 0,56% aos 22.570 pontos, enquanto o Dow Jones sobe 0,31% aos 43.855 pontos e o Russell 2000 avança 0,38% aos 2.182 pontos, Léo. Você vai deixando o seu like, saímos de 930 para 1.080. Vem aí os 1.100. Obrigado pelo carinho da sua audiência. 7 magníficas vão se comportando como antes do PCE. Tesla avança 0,47. A Black Arrow da Nelógica mostra para você os gráficos dos índices acionários americanos. Tesla avança 0,5, Nvidia 0,7, Microsoft é 0,0, Meta sobe 0,9, Google 0,43, Amazon voa 1,34 e Apple avança 0,46%. O apetite pelo risco vai sustentando máximas históricas e topos importantes em S&P e em Nasdaq. Da porta para dentro, voltamos a endereçar dólar e índice. Aí o show é do Coutinho. Moeda americana avança 0,16%, cota R$5,491. Se o PCE ajudar, $1 a 5,45 não é mais devaneio. E o Ibovespa Futuro aprofundou bastante nos últimos 6 minutos o viés de baixa. Eram 0 a 0 monótono, agora 0,31% de marcha ré. O Indifut não ouviu o conselho do Gui e não aguardou o PCE, já foi para baixo em 0,31, mas convenhamos, é uma variação percentual tímida. Vamos ver o direcional mesmo depois da inflação americana. Marcelo Coutinho, no gráfico, seu olhar, depois tem expectativa de fundamento macroeconômico do Guilherme Cunha. O PCE vem aí, é você, Coutinho. Vamos lá, pessoal, índice do seu lado esquerdo, em cima de um suporte, a 1,38,850. Day traders de plantão no índice, por favor, atentos. Se eu perco 850, o objetivo é 1,37875. A sua última chance de repique, por enquanto, está aqui. Dólar, 0 a 0, aguardando, não fez absolutamente nada, tá com 2Gzinho aqui, sentado em cima daquele suporte no 480. 9 horas 26 minutos, Guilherme Cunha, o PCE vem aí. Eu vou organizar os consensos e aí o show é seu. O que é que se espera, Gui, para esta divulgação e para a importância dela? Nós temos núcleo e inflação cheia. O núcleo é a cesta de produtos e serviços da qual se excluem alimentos e energia. Para o núcleo, espera-se uma levíssima aceleração na base anual de 2,5 para 2,6 e uma manutenção na base mensal em 0,1. Estou me referindo aqui ao contraste com abril, já que esses dados de hoje do PCE serão referentes a maio. E na inflação cheia, Gui, quando eu volto a colocar energia e alimentos na cesta, espera-se uma manutenção na base mensal de 0,1 frente a abril e uma aceleração mais acentuada em relação à base anual. Nós sairíamos de 2,1 para 2,3%. Lembremos também, Gui, que este PCE entrega a renda pessoal no mês de maio e os gastos, além dos consumos pessoais. Então a gente também vai ter um raio-x sobre quanto dinheiro em média o americano tem levantado, como ele tem gastado, como ele tem consumido em termos de proporção à renda. Tudo isso a partir de agora, Gui. A expectativa para este dado, enquanto nós passamos dos 1.100 likes, puxa a galera pra gente chegar a 1.200, Gui, capricha. Não é, nem é se, é e quando vai estar chegando esses 1.200 e vai ser logo após a apresentação do dado. Por quê, Léo? Qual que é o contexto? Qualquer movimento em linha e ou abaixo é estourada de bolsa para cima, tá? Então esse é o cenário americano que pode puxar o globo como um todo. Por isso que essa queda do índice ela é interessante se vier a casadinha aí, né? O cenário base ele for apresentado.
Então, um cenário de número 1, que é o cenário esperado, PCI, consenso menos, puxa isso tudo de volta para um cenário altista. O oposto é caos, né? O oposto é um caos generalizado, porque vai impactar Estados Unidos, as expectativas de política monetária, dar uma trocada em tudo que a gente viu de bom recentemente, queda de petróleo, arrefecimento de dólar, tudo que está podendo traduzir em um cenário de cenas dos próximos capítulos, redução de política monetária para apetite a risco, é colocado em xeque aqui a 2 minutos aproximadamente. Então, vamos esperar esse cenário do consenso de novo, consenso menos é uma paulada para Estados Unidos parte 2, que já vem antecipando, né? Mercado é expectativa, ou seja, ele já antecipou esse movimento de um cenário base, ok, então se ele vir, dá uma chacoalhada e mantém forte. Agora o oposto, que não é o cenário esperado, vindo acima, vai dar uma azedada e uma azedada forte. Tá chegando a hora, alguns segundos pro PCI. Deixa o like pra torcer pela melhor configuração possível, a fim de que você, do outro lado, faça o seu dinheiro trabalhar por si. Menos de 30 segundos agora, o relógio vai girar. É inflação ao consumidor na métrica predileta do Fed. O cenário aponta para 2 cortes. Os próprios membros do colegiado assim dizem. O mercado truca e pede 3 cortes neste momento via FedWatch. Gira o relógio, temos 9h30. Camila Nascimento traz linha a linha a inflação ao consumidor em maio nos Estados Unidos. O PCI de maio registrou alta de 0,1% em linha com o esperado. No mês anterior, o PCI também tinha registrado alta de 0,1%. No ano, o PCI subiu 2,3%, também em linha com o esperado, e registrando uma leve aceleração em relação à alta de 2,2% do mês anterior. O núcleo do PCI no mês avançou 0,2%, levemente acima do consenso de 0,1% e também do dado anterior, quando o núcleo do PCI subiu 0,1%. No ano, o núcleo do PCI avançou 2,7%, levemente acima também dos 2,6% que era projetado pelo mercado e também do dado anterior de 2,6%, Léo. Atenção, portanto, Camila Nascimento destaca. Tivemos 3 dinâmicas, tá, pessoal? A primeira, em relação à foto cheia da inflação, tudo em linha com o imaginado. Não tem notícia. A base mensal do índice cheio do PCI apresentou 0,1% de aceleração em linha com o consenso. E a base anualizada deste mesmo índice cheio apresentou em linha com o consenso uma aceleração de 2,3%. No entanto, neste primeiro eixo da cobertura, tem notícia. Porque o dado anterior foi revisado para cima. Em abril, nós tínhamos tido, na inflação cheia, 2,1%. Este dado foi revisado para 2,2%. Por outro lado, em maio, se esperava 2,3% e veio 2,3%. Não houve uma contaminação e uma foto mais alta do que o consenso no caso de maio, apenas uma revisão levemente altista em relação a abril. Tende a fazer pouco preço essa revisão, dado que o mercado olha mais para o presente e, em relação ao presente, a inflação cheia atendeu o consenso. Quando a gente olha para o núcleo, como a K enfatizou, é uma inflação mais salgada. O núcleo na base anual acelerou 2,7%, se esperava 2,6%, com o detalhe de que a foto anterior em abril, que estava em 2,5%, foi revisada para 2,6%. Então aqui sim nós temos 2 mordes, porque em abril o núcleo na base anual não acelerou 2,5%, acelerou 2,6%, então já foi mais salgada a inflação olhando para o núcleo, excluindo alimento e energia em abril. E não bastasse uma inflação mais salgada já em abril, em maio nós vemos uma aceleração acima da que o consenso projetava. O consenso, repito, apontava para 2,6%, veio 2,7%. Ainda na fotografia do núcleo, quando vamos para a base mensal, mais sal, 0,1% era o consenso, 0,2% é o que a realidade entregou, inflação mais salgada. O terceiro e último eixo, a renda pessoal trouxe a grande surpresa negativa. E se o núcleo, tá assim por enquanto, ó, a inflação cheia, neutra, o núcleo mordeu. O núcleo mordeu e tá dizendo que o Fed tem mais é que ser conservador. Mas tem uma parte que é a do assopro. A renda pessoal, esperava-se 0,3% de aceleração, veio 0,4% de desaceleração, veio menos 0,4%. Então a renda pessoal do americano, na média em maio, foi para o terreno negativo. É sinal de desaceleração e de menos potencial inflacionário. Esta foto aqui ajuda o Fed a estudar corte de juros. Quando você vai para os gastos pessoais, se esperava 0,1% do americano
acelerando o gasto. Veio menos 0,1, menos consumo. Menos consumo ajuda o Fed a cortar juros. E o consumo pessoal real apresentou um recuo de 0,30. Então, em 3 eixos, a inflação cheia não mordeu nem assoprou, o núcleo da inflação mordeu o Fed, como quem diz, fica conservador que eu tô mais salgada, como inflação. Então não tem tanto espaço para cortar juros no curto prazo mesmo. Mas o terceiro eixo assoprou o Fed. Basicamente disse, a renda pessoal do americano está diminuindo e os gastos pessoais também. Qual das verdades vai prevalecer? Você está acompanhando em tempo real a fotografia dos índices acionários americanos. Agora veja como, na tabela da volatilidade, vou convidar vocês a explorarem, olha como me parece que o terceiro eixo está fazendo mais preço, está drivando mais o mercado. Antes da cobertura do PCI, parênteses, você está gostando da nossa cobertura? Ela está fazendo diferença para você? Deixa o seu like, vem com a gente, pega esse link, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para conhecerem o jeito TC News de cobrir o pregão. Vocês nos ajudaram a chegar até aqui. Veja, quando eu digo que o terceiro eixo parece estar drivando mais os preços, é porque antes da divulgação do PCI, nós tínhamos a curva de juros pedindo 3 pontos base a mais. Depois da divulgação do PCI, olha o que está acontecendo com a curva americana. Está havendo um fechamento dela. Os yields de 10 praticamente neutros. Os de 2 deixando os 3 pontos base a mais nos pedidos para 1 ponto base e meio ou menos do que isso. E os yields de 30 no placar de 0 a 0. É uma curva que fecha. O VIX mantém 2,5% de recuo, mais próximo dos 15,90 do que dos 17. E o DXY, a notícia por enquanto está aqui também junto aos yields, o DXY agrava, aprofunda o seu viés de baixa, 0,25% de marcha ré. Nós temos 97,100 pontos, agora menos do que isso, ó, 97,098. Será que a gente narra o DXY em 96,9? Parece que o terceiro eixo da cobertura, aquele que aponta para menos renda, para menos consumo e, portanto, para desaceleração da atividade, como proxy de um PIB do segundo trimestre, parece que isto está drivando mais o mercado no sentido de haver espaço para o Fed estudar, então, corte de juros. Vamos ouvir a Camila Nascimento, que agora espia os índices acionários americanos, Dow Jones, S&P, Nasdaq. E daqui a pouco eu trago as 7 magníficas, nossa cobertura não para, cá é com você. O S&P devolveu um pouco do viés de alta, agora sobe 0,37% aos 6.163 pontos. Nasdaq está subindo 0,49% aos 22.555 pontos. Dow Jones sobe 0,35% aos 43.872 pontos e o Russell 2000 sobe 0,14% aos 2.177 pontos. Léo, vou aproveitar e já pagar também os destaques do release do PCI. A poupança pessoal foi de $1 trilhão em maio, com uma taxa de poupança representando 4,5% da renda pessoal disponível. A redução da renda pessoal refletiu principalmente a queda nos benefícios sociais pagos pelo governo e também na renda da parte rural, que foi parcialmente compensada pelo aumento na remuneração. A queda de $29 bilhões no PCI teve como principal causa a redução de 49 bilhões nos gastos com bens, equilibrada parcialmente por um aumento de quase $20 bilhões nos gastos com serviços. Léo. Obrigado. O Thiago tá perguntando o que é drivando, Léo? O drive é o direcional, ou seja, qual é o assunto, qual é a temática, qual é o ângulo, qual é o gancho que driva, que direciona o mercado, que leva o mercado a um movimento em detrimento de outro. Ah, o dólar tá para baixo e o principal driver desse movimento é a coisa tal, o assunto tal, o acontecimento tal, o movimento tal. É nesse sentido. E aí quando você olha para os 3 eixos, Thiagão, o eixo da desaceleração na renda e no consumo me parece ser o grande drive, o grande direcionador que implica a Fed com mais chance de cortar juros e, portanto, maior apetite pelo risco. E não sejamos inocentes. O mercado, ele já estava posicionado, ele já estava com viés de mais corte de juros lá por parte do Fed. Tá havendo uma queda de braços, ainda que discreta em alguns momentos, mais explícita em outros. O mercado empurra mais corte de juros por parte do Fed. O Fed tenta contrapor-se a isso, alegando conservadorismo. As falas do Neel Kashkari há pouco foram exatamente nesta direção. Então, o driver nada mais é do que um motivador, um direcionador dos preços. Pro Marobuzu, pro Samir que tá aqui, pro Tuxê, para o Henrique Mariano e para o Juliano Ramos, o Minuto a Minuto tá mostrando
que as 7 magníficas avançam. Tesla 0,35, Nvidia 0,5, Microsoft 0,0, Meta 0,7, Google 0,30, Amazon 1,3, Apple 0,4%. Vamos lá, rodando as palavras e as informações, daqui a pouquinho tem FedWatch. Já chegam informações de que os investidores estão tirando as manguinhas de fora, endereçando ainda mais possibilidades do Fed cortar 3 vezes os juros até 2025. Em instantes, atualização na plataforma da CME Group. Agora, o reflexo no Brasil, o show do Coutinho e o destaque de Guilherme Cunha. Curva de juros, fechando os pedidos de prêmio nos contratos curtos. 4 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Os contratos longos têm 2 pontos base a mais. O dólar tem 0,19% de marcha ré, R$ 5,472. E o Ibovespa Futuro segue caindo 0,4%, até pouco mudou depois do PC. Coutinho, no gráfico é você, meu amigo, pois não? Vamos lá, pessoal. O índice se move pouco, rompeu de forma muito tímida aquele 138,850, ainda está aqui agora com um gráfico de 15 em cima do ponto. Então, daqui no 0 a 0, tem que se distanciar para buscar o 875. Caso contrário, repica, volta para dentro do canal, ponto de inflexão no índice. O dólar vagarosamente vai perdendo. Então o 480 segue como nosso ponto, cai, lateraliza, cai, envelopão de baixa. O dólar agora perde, R$ 5,470, objetivo 419. Obrigado, Coutinho. Guilherme Cunha, aqui, a queima-roupa, eu fui embalando algumas hipóteses, algumas possibilidades de interpretação do mercado para a gente entender qual onda se formou, a fim de orientar o trader com a prancha no peito, se erguer e surfar essa onda. Você já tem clareza de qual onda prevaleceu e de qual direcionador dos preços, driver dos preços há de predominar, de preponderar na dinâmica desse dia 27? Vamos para a sua interpretação dos dados do PCI, Gui, à vontade. Excelente, Léo. Acho que a única coisa que a gente tem que chamar atenção realmente acaba sendo o núcleo, tá? O núcleo faz com que nós não tenhamos o start necessário final para poder colocar a bolsa para cima na mesma intensidade que a gente está vendo o dólar para baixo. Então esse repique que a gente está tendo na bolsa tem que ser comentado e chamado a atenção. O mercado brasileiro, a gente tem que ter um pouco mais de cautela para olhar o cenário mais altista, diferente do câmbio, que agora esse dado faz com que de todas as formas puxa o dólar para mundo afora e aqui no nosso país um cenário mais baixista, um PCI que não atrapalha, só o núcleo que tem que ter esse adendo que coloca aí uma dúvida, né, a respeito da cena dos próximos capítulos. Então essa sexta-feira vai ser de apetite a risco e aqui no nosso país um pouco mais controlado no que diz respeito à Bolsa de Valores e o câmbio podendo realmente chegar aí a cravar a partir de agora um dólar abaixo de R$ 5,50. 9h41. Gui, então vamos lá, na prática, skin in the game. O que é que enquanto a gente vai chegando a 1.300 likes, obrigado pela audiência de todos. Gui, o que você vai fazer na prática agora em relação ao dólar, em relação ao índice? Como é que você pretende surfar a dinâmica desse dia 27 depois do PCI, grande evento do dia? A partir dos 5,457 eu vou olhar o comportamento do dólar, até mesmo para um repique na compra, e daí, como nós não tivemos essa alta antes da queda, qualquer cenário perto dos 5,480 a gente já vai para venda, tá? Então, a partir dos 57 para mim já tem um desgaste significativo do dólar, já dá para comprar, para poder buscar até o 80 e vender. Índice eu tô de fora na data de hoje, desconfortável esse movimento não confirmado via núcleo, então o índice ele pode ficar mais frágil, eu tô de fora, apesar de estar olhando para cima e ser mais fácil a ponta compradora. Dólar tá muito mais simples a movimentação para poder tradar e fazer um dinheiro. Repito, 5,457 gera-se uma compra até o 80, aí é vender e seguir a carreira para baixo, que é a trajetória do dólar. 9h42, a ferramenta FedWatch da CME Group destaca na tela para você. Atualização nas projeções por parte do Fed, sob a luz do que os derivativos do mercado sugerem para dia 30 de julho. Tá aí, hein? Coutinho, tem festa junina esse final de semana, quando a gente voltar já é dia 30, piscou. Julho é realidade, segundo semestre. No dia 30 do próximo mês, o Fed se reúne. E a CME mostra 79,3% dos derivativos apostando em manutenção. A notícia não estará em julho. Agora vamos para setembro. 73,2% enxergam espaço já para um primeiro corte no mês 9. Outubro, 55,9% enxergam espaço para 2 cortes já
até outubro. E enquanto o Papai Noel ameaça descer pela chaminé, você tem 35% dos derivativos apostando em 2 cortes só até o final do ano, mais 46% enxergando 3 cortes. Portanto, ainda é verdade a manchete que mercado projeta 3 cortes de juros até o final do ano e o início desses cortes se daria no mês de setembro, não em julho. Gui, factível? Exagerado? Tímido? Como é que você classifica esse olhar via FedWatch do mercado financeiro? Eu acho exagerado, Léo. Não exagerado, né? Mas eu acho uma informação adicional para a tomada de decisão. Não iria, por exemplo, entrando num cenário comprador de Bolsa Americana nesse momento com essa projeção. Eu acho que nós estamos muito próximos de um cenário, de novo, né, da renovação das baterias. Semana que vem já tem payroll. A gente já volta nessa ciclada de informação. Aí sim, né? Se nós tivermos uma confirmação a partir do mês de julho para agosto, fica mais notório essa perspectiva. Tudo está sendo pressionado para que isso aconteça. Mas eu vejo que os Estados Unidos também vai trazer o Jerome Powell bem técnico e, se for necessário manter os juros lá, ele vai manter e não vai desenhar esse cenário da queda. Então, tomaria cuidado de usar única e exclusivamente agora essa expectativa de queda de juros, porque a gente pode ter uma mudança de trajetória a partir do payroll, por exemplo, se começar a vir mais forte. Já fazem 2 a 3 meses que é todos os dados arrefecidos, o que compõe essa trajetória de uma perspectiva mais baixista. Mas basta um payroll mais forte para conturbar as expectativas aí da FedWatch e trazer uma perspectiva mais atritada no que diz respeito ao cenário do risco. A sexta-feira começou com o pé direito, Léo. 9h45, aguenta aí, Gui, volto contigo em instantes. Olha aí, dólar e índice na tela. Moeda americana 0,29% de baixa, ok. R$5,467. É verdade este bilhete? Ô, gente, parênteses. Já pensou se Brasília ajudasse? Já pensou? Não, sério. Vocês já pararam pra pensar onde estaria esse dólar? Se a gente tivesse uma perspectiva mais saudável da relação dívida-PIB, se nós tivéssemos uma regra ou um regramento fiscal previsível, sólido, respeitável, se nós tivéssemos um ambiente de negócios muito melhor ancorado. Papo reto, papo sério. Vocês já imaginaram onde estaria esse dólar? Eu não acho devaneio achar que ele poderia estar em 4,60, 4,70. Ele teve em 4,80 no final de 2023, começo de 2024. Nós não fazemos nossa lição de casa. Estamos sendo ajudados por um bom humor externo que se avoluma desde janeiro no que diz respeito a emergentes e a moedas emergentes. E o dólar, sem que o Brasil faça nada em relação à sua lição de casa, ao contrário, só piorou a perspectiva fiscal. O noticiário fala por mim, o dólar está em 5,46. Em pensar que a questão de meses, eu narrava ao teu lado aqui, ao lado da cá, o dólar a R$6,30. Houve este momento, quem viveu lembra. O Indifut está caindo 0,32%. Nós temos agora 138.805 pontos. TC News, seu resultado é nossa marca. Loja do Trader. Suas operações viram TC Coin, que viram inúmeros benefícios. Opere na Traders, ganhe TC Coins e resgate benefícios. Uma loja completa para traders. Traders, baixe o app e abra sua conta. 9h47. Meus amigos, o que é que vocês estão fazendo que ainda não baixaram o aplicativo, ainda não se cadastraram, ainda não estão operando com a gente? Estamos assim, ó, de braços abertos para receber cada um de vocês. Já imaginou estar online com os principais nomes da Traders, discutindo o que realmente move os mercados? A cada trimestre, os executivos e os sócios da nossa corretora vão se reunir para uma conversa exclusiva sobre os temas mais quentes do momento. Mercado financeiro, cenário político, criptoativos, fundos de investimento e muito mais. A gente está falando do Buca, o Pedro Albuquerque, o nosso fundador e gestor do Fundo Cosmos, o Israel Massa, o xerife da comunidade, o Eduardo Baroni, que é nosso CEO, e um time de peso, com Kevin Gervasoni, Fernando Marques, Lucas Ulig, Patrick Pazek e outros grandes nomes da casa. E agora você pode participar desse encontro exclusivo. Como? Tornando-se um founder, um fundador da Traders. É simples, abra sua conta gratuita
O QR Code tá na tela para isso. Também tem link na descrição da nossa transmissão. Vá pela via que te parecer mais fácil. O único problema é você não ir, então vá por algum desses caminhos. Depois de abrir a conta gratuitamente, você faz uma operação em renda variável. É isso mesmo, apenas uma operação em renda variável. Pronto, você já tem a medalha de Founder e o acesso direto a essas reuniões trimestrais. Mas atenção, o prazo vai até o dia 2 de julho. É para manter o acesso garantido fazendo, desde que você já inaugure agora, através do cadastro e uma operação da renda variável, esse acesso, você mantém este acesso vigente, ativo, fazendo pelo menos uma operação na renda variável por mês. É exclusivo, é estratégico, é imperdível. SA Traders, a corretora do TC, é coisa de outro mundo. 9h49, senhoras e senhores. Curva de juros bem comportada, Coutinho. Vamos para a tua atualização gráfica. Os contratos curtos estão fechando em 4 pontos base, os médios estão no 0 a 0 e os contratos longos estão pedindo 1 ponto base e meio. Garotinha, a curva está na dúvida. Está na dúvida a curva. Ela não sabe. Não se descobriu ainda. Se vai para lá, se vai pra cá, se fica no meio do lugar. E aí, é para um lado? É para o outro? Quem ajuda essa curva a se posicionar? Esta é a pergunta de R$1 milhão. Coutinho, o dólar vai caindo 0,35%, R$5,464. Renovou mínimas. E mínima de novo, Coutinho, R$5,463,5. E o Indifut caindo 0,44%. Depois a gente vai para a reta final aqui com o Gui. Eu vou endereçar Brasil. Temos noticiário brasileiro aquecido também para ser colocado aqui na mesa. Pois não. Vamos lá, pessoal. O dólar do seu lado esquerdo, o dólar cai, rompe os R$5,480, R$5,465 agora. Cai, lateraliza, cai. Aqui, como o Léo comentou, esse longo pavio ele é um outlier, ele pode ser desconsiderado. Então a gente se mantém focado só no movimento primário. O movimento primário baixista perdeu 80, objetivo 420. Já no caso do índice, o índice agora cota 1,38,620. Deixa eu colocar no gráfico de 15, porque aí fica mais didático. Olha só, esse cara também vai perder no seu suporte. Então a figura de baixa começa a se moldar. Então você tem de novo, cai, lateraliza, cai, envelopão de baixa. 1,38,590, objetivo. Aqui tá muito longo, tá? Vamos falar de 1,37,875, mas seguramente aqui no meio do caminho você tem aí alguns fractais, alguns suportes aí perdidos no meio do caminho. De tempos em tempos, já que nós temos uma audiência rotativa, por favor, vamos retomar algumas definições. O que seria um fractal? Eu morro de medo dessa palavra aí, bicho. Eu imagino lá na frente, você tá fazendo aquele check-up, o médico chega pra você e fala assim, olha, há um problema no fractal. O que é o fractal, glorioso Coutinho? Então vamos lá, querido. Olha, pessoal, por exemplo, vamos pegar essa montagem do Fibo, né? Então o que você tem? Você tem 140.670 no topo, 137.735. Aí você tem as 3 linhas de Fibonacci aqui no meio. Nota que no caso do índice, por exemplo, eu estou vendido no índice. Como é que eu faço? Então você tem aqui 138.800, que é essa linha, a 137.700. Conta rápida, 1.100 pontos. Então você não pode falar que o objetivo da sua operação é 1.100 pontos. Então, você pega esse pedaço aqui e corta, faz um fractal, enxerga dentro dele. O que você faz? Você pega, por exemplo, um outro fibo e você pega e coloca dentro deste pedaço. Então, quais são os fractais? 138.425, 138.293, 138.160. Imagina que o mercado desceu. Agora você está olhando esse espaço em branco aqui. Você quer saber, bom, o que eu tenho aqui no meio? Você vai lá e faz um outro fractal. Pega na parte superior, move até a parte inferior e você vai fractalizando, você vai cortando, você vai dividindo o seu movimento. Fractalizando. Eu fractalizo. Tu fractalizas. Tu fractalizas. Ele fractaliza. Ele fractaliza. Nós Vós fractalizais. Uau! Esse é o Coutinho. Amigos, sextou! Sextou no Fractal. Uau! Então, faltando 8 minutos para as 10 da manhã, você deixa o seu like. Olha só, Guilherme Cunha, preparado para falar de Brasil nesta reta final? Só se for fractal. Brasil, um país feito por brasileiros. É o jargão que o Guilherme Cunha cunhou com a liberdade poética aqui do seu sobrenome, para basicamente dizer que não se espera muito de Brasília coisas diferentes daquelas que vem vindo.
de imprevisibilidade, de sinais que não costumam exatamente ajudar a incentivar o ambiente de negócios, muito ruído, né? Gui, eu vou pedir uma rápida licença para você, se atenta ao informativo, é com base nele que eu vou querer a sua opinião logo em seguida. E ó, quero agradecer muito, já passamos dos 1.300 likes, nem 10 da manhã são ainda. Valeu! E você que não deixou o like, deixa o like, senão o fractal escorrega, hein, garotinho? É isso aí, todo mundo cuidando do fractal no gráfico e o like é o grande remédio para isso. Especialmente para o Juca Henrich, TC aula todo dia. É verdade, eu vivo cercado de professores. O glorioso Moisés está na área. Olha o Kleber Neves aqui. O Kleber Neves, ele pediu presente de aniversário, hein? O homem de Tupã. O Tupã's Man. Ele falou, Léo, Del, eu estou comprado em Dell. Salvo engano, $92. É isso, Clebito? Confirma aí pra mim. Acho que é $92. Você já tinha ido embora e ele encomendou ontem. Ele fez mais um ano de vida direto de Tupã. Então, está interessado na análise gráfica de Dell? Separa em instantes, a gente o atende. Até porque 10h30 hora de mercado americano. Mas voltando à vaca fria ou quente. Faltando 6 minutos para as 10 da manhã, nós partimos para o noticiário. Guilherme Cunha, ouve isso aqui, ó. Reportagem do Valor Econômico apurou como opinião consensual de vários economistas que, sem aumento de impostos, é maior a chance de o governo alterar a meta de 2026, fixada em superávit de 0,25% do PIB. Ou seja, um resultado positivo de 34,3 bilhões de reais, podendo ficar, com esta revisão, no déficit zero. E lembra que há uma banda. Essa banda é de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. Se a meta para 26 é de superávit de 0,25, se eu entregar um 0 a 0, eu cumpri a meta. Só que se a meta passa a ser do déficit zero, se eu entregar um déficit de 0,25, eu também cumpri a meta. As projeções para o déficit do ano que vem estão em torno de 70 a 90 bilhões de reais. E olha que a arrecadação vem sendo recorde, hein? Apesar de reconhecerem o risco de mudança da meta, não se acredita que a Haddad deva mexer nisso no curto prazo. Já para este ano, há uma convicção de que a equipe econômica vai conseguir entregar a meta de déficit zero, mesmo sem o IOF. Afinal de contas, uma das saídas em estudo é a venda de petróleo do pré-sal em áreas que são contíguas às do regime de partilha na Bacia de Santos, o que pode render 15 bilhões de reais este ano. A Câmara aprovou a MP, que autoriza o leilão no mesmo dia que derrubou o IOF. Na avaliação geral, o foco se volta agora para a MP 1303, que já foi enviada como parte da reação a um primeiro recuo do governo em relação ao IOF, e que inclui, entre outras coisas, o fim da isenção a títulos isentos como LCA e LCI. Nos cálculos do Felipe Salto, que é uma fonte muito respeitada, sobretudo no que diz respeito às questões fiscais brasileiras, ele que atua como economista lá na Warren, mesmo com as receitas adicionais do IOF, a revisão de gastos tributários, ainda não enviada pelo Executivo, e a MP 1303, mesmo com tudo isso, seria preciso contingenciar de 25 a 30 bilhões ano que vem. Ano que vem, ano de quê, Coutinho? Eleição. É factível contingenciar / bloquear 30 bi em ano eleitoral? Eu nunca vi. E aí eu vou abrir aspas e fechar pro Salto. Sem as receitas novas do IOF e com todas as incertezas em torno das demais medidas, o contingenciamento requerido para cumprir o piso da meta de 26, em pleno ano eleitoral, torna-se ainda maior. E a probabilidade de mudança da meta é grande, fecha aspas. O governo ainda não se manifestou sobre o que pretende fazer após o Congresso romper os acordos em relação ao IOF, mas nos bastidores, acirrar essa briga é visto como algo muito perigoso. Alguns ministros pressionam pela judicialização. Lula é quem vai dar a palavra final. Brasil, Gui, um país feito por brasileiros. O Tem seu demais, destaque final. Tem demais, toda hora que você anda, você tromba em um brasileiro e aí você tem que entrar. Aqui tem demais da conta. Aqui Orlando, coitado de Orlando, também tá recebendo bastante. Vixe, vai contaminar todo mundo. E no final das contas, Léo, quando a gente olha para o cenário de déficit, quando a gente olha para o cenário de pagamento das contas, quando a gente olha para o cenário de como é que estamos, o Brasil, um país feito por brasileiros, não fecha a conta. Não adianta colocar notícia que, se fizer necessário, Léo, o desespero das aprovações é para reduzir o impacto noticiário quando estourar essa bomba. Inclusive, podemos
até colocar então 2026, já em 2025, o movimento eleitoral, a passada de bastão ou a renovação de bastão é aí que estoura. Não dá para passar de 2026 uma bomba brasileira colocando em pauta aí o que saiu da parte fiscal. Infelizmente, tá, Léo? Por isso que às vezes, quando a gente olha para a ponta do preço, é tão difícil a digestão, por exemplo, da bolsa para cima e o dólar para baixo. Você foi muito feliz no seu comentário de que imagina só como é que estaria o dólar, por exemplo, se o Brasília estivesse fazendo minimamente a sua parte, né? Então, realmente, estaríamos olhando lá para 5,27 rapidamente, 5,30 e mantendo as suas negociações por lá. Porém, esse movimento, todas essas notícias, todo o cenário de UF, todo o cenário de que está tentativa a todo custo de digerir receita ao invés de corte de gastos, não funciona. E falar de corte de gastos que não seja necessário para poder dar a reviravolta é indiferente. Não adianta nada você, sei lá, parar de fazer academia se seu cartão tá 20 mil a mais do que você ganha. Não vai resolver nada, você só vai ficar, inclusive, mais triste de não estar usando a academia. Então, corta aí todo esse movimento, porque 2026 é impossível olhar para corte de gastos. Uma hora a bomba estoura. Não vamos ficar enviesados, mas é sempre bom estar acompanhando Brasília, porque uma hora ela deixa a gente na contramão do universo. Grande Gui, meu parceiro, seu destaque final, depois de você comentar o noticiário político, o seu destaque final com base nos movimentos de mercado, a gente vai partir para o mercado à vista. O dólar tá caindo 0,20, o Ibovespa Futuro recuando 0,50, deu uma aprofundada no viés de baixa. Essa correção do índice te convence depois do PCI, é bolsa para baixo mesmo. O dólar você, em princípio, já matou. Ele deu aquela subida, você apostava em ele sobe para cair. Dito e feito até o momento, e a curva de juros mista no Brasil ainda, contratos curtos fechando em 4 pontos base, contratos longos pedindo 1 ponto base e meio a mais nos prêmios. O Brasil está digerindo ainda, Léo, não só o cenário do PCI, mas essa sexta-feira e os dados de Brasília. Então a gente tem que realmente esperar a abertura da terra do Tio Sam, ver o fluxo. O índice ele pode sim obter uma recuperação significativa dessa movimentação, dessa queda, tá? Então eu tomaria cuidado a partir, se vier romper os 138.200, 138.000. Então a perda dessa faixa que está muito próximo muda completamente a narrativa para baixo o índice, pronto. Agora se voltar para essa faixa e começar a embicar para cima, a gente pode voltar tudo que caiu sim nesse cenário dessa sexta-feira. O PCI não atrapalhou, só o núcleo que deixa esse ponto de atenção. Já o dólar, dificilmente nós teremos aí um cenário de manutenção acima dos 5,50, então subiu lá para os 5,480, também muito próximo, pode vir a gerar uma oportunidade significativa na venda. Bora junto, Léo, uma sexta-feira de muita produção, já deu para fazer uma boa nesse momento, agora é só esperar a confirmação desses rompimentos. Valeu, este foi Guilherme Cunha, tamo junto, até uma próxima pro Gui, 10 horas, 1 minuto. É o seguinte, amigos, se liguem nos destaques do mercado à vista, cuja cobertura está começando. Cogna levanta 100 milhões de dólares com o Banco Mundial para investir em educação digital. Fechamento do contrato ocorre num cenário de mudanças nas regras do ensino à distância. Raizen capta 4,12 bilhões de reais no mercado internacional. A liquidação da operação está prevista para o dia 8 de julho de 2025. Direcional vai pagar 346,7 milhões de reais em dividendos na próxima sexta. Terão direito aos proventos os acionistas posicionados ao fim do pregão de 27 de junho. Cury anuncia encerramento antecipado do programa de recompra de ações. Foram vendidas 1.990.000 ações ordinárias, atingindo o limite estipulado no programa. 10 horas, 2 minutos, essas e outras no mercado à vista, que já começou. Bora lá! Bola rolando no gramado do mercado à vista, no momento em que o Indifute vai renovando mínima, 0,6% de marcha ré, 138.415 pontos, dólar limita um pouco a perda, recua 0,16%, R$5,474. Você é nosso convidado para embarcar nessa jornada, a fim de entender para onde a coisa pode ir. A curva de juros agora tem uma pegada de baixa um pouco mais generalizada, todos os contratos estão fechando. É a aposta maior no fechamento da curva americana de que o Fed possa avaliar corte de juros
com alguma segurança ao longo dos próximos meses. É o IGPM deflacionário que se soma ao IPCA 15 bem melhor em termos qualitativos. Foi divulgado ontem, nós narramos aqui a prévia da inflação em junho. E o contraponto que amarra um pouco para onde essa curva pode ir, em termos de baixa e de fechamento, é a PNAD, que trouxe uma foto absolutamente aquecida do mercado de trabalho. Excelente notícia no que diz respeito a renda, consumo, atividade, PIB, como vocês sabem, trouxemos mais cedo na cobertura. O Marcelo Coutinho está aqui na nossa bancada, segue comigo para essa cobertura e narra agora dólar e índice para guiar você do outro lado, meu querido operador. E aí, Marcelo Coutinho, à vontade. Bora lá, pessoal. No caso do índice, eu deixei aqui, então, em homenagem ao Leozinho, o fractal. Então, eu tenho o movimento mais longo em amarelo, de 1,38,850 até 1,37. E aí, eu coloco um fibo dentro de outro fibo. E agora vocês têm aqui regiões de suporte. Vendidos de plantão também na foto. Você tem possíveis recompra 425, 293 e 160. De qualquer forma, deixa descer. A priori, a melhor linha é sempre a de 61,8, 138, 160. No caso do dólar, o dólar cai, segue lateralizando. Eu ainda estou no envelope de baixa. O dólar permanece baixista. Seu objetivo permanece R$ 5,420. Gabriel Junqueira na ponta da conexão, traz o seu destaque inicial. Ontem foi um dia doce para os comprados. Hoje começa mais amargo para quem está tomando risco na Bolsa Brasileira. O Ibovespa vai perseguindo o Indifut, renovando mínima, recua 0,44%. Aí está, Gabriel Junqueira, seu destaque inicial para a cobertura de hoje. Bem-vindo, bom dia para você. Bom, muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal. Pois é, né? Ontem foi um dia bem doce, né? Até para quem estava comprado em JBS, né? Um belo dia do BDR aí que subiu mais de 5%. E hoje a gente já tem uma bolsa realizando um pouco, né? Acho que quando a gente olha para tudo que está acontecendo no ambiente macro, no ambiente interno nosso de Brasil, tem muita volatilidade ainda, né? Até tivemos ali um movimento técnico muito interessante no dólar, que chegou a bater quase 5,40 no pregão de ontem, hoje já voltando um pouquinho mais. Então, tudo isso somado tem um pregão aí que finaliza a semana, uma semana mais positiva, mas com muita incerteza ainda e que a gente ainda não tem um direcional completo ainda, Léo. Nós ainda não temos todos os papéis precificados, tem muito papel em leilão ainda, vamos aguardar, mas já adianto a vocês, todos os papéis estão no vermelho entre as blue chips, faltando 5 papéis saírem de leilão para que o quadro esteja completo, todos os papéis estão no vermelho. A exceção, que só reforça a regra, é Vale num 0 a 0, 0,04% de avanço, Vale que ontem reagiu e reagiu muito. 10h05, Camila Nascimento, destaques corporativos. Vamos rendendo o bloco enquanto a gente aguarda a composição total do Ibovespa. Você traz pra gente a primeira história que toca em Cogna. Setor educacional é um dos mais monitorados pelo Gabriel Junqueira. Você, Cá. A Cogna levantou 100 milhões de dólares com um braço do Banco Mundial. Os recursos serão usados para ampliar e modernizar a plataforma de educação digital nos próximos 3 anos. O fechamento do contrato ocorre num cenário de mudança de regras do ensino à distância. O novo marco regulatório do Ministério da Educação regulamentou os cursos semipresenciais e determina uma carga maior das aulas presenciais. Segundo o vice-presidente financeiro da Cogna, essas conversas com o Banco Mundial começaram há cerca de 2 anos, porém na época a companhia enfrentava uma alta alavancagem. Hoje o cenário é outro e o endividamento da companhia é bem menor. Destacar também esse trecho da matéria que diz que o foco vai ser investir esse dinheiro na modernização da plataforma de ensino à distância Croton, que hoje atende a quase 1 milhão de alunos. A Croton é uma empresa de educação do nível superior da Cogna. Cogna ainda não está com movimentação no mercado, o papel ainda aparece em leilão aqui para mim. E vou pedir a sua análise dessa notícia envolvendo Cogna, Junqueira. Notícia positiva? Bom, Cami, notícia interessante essa, né? Eu acho que assim, a gente primeiro precisa pontuar um pouco de como que está o setor de educação como um todo, né? Então, o ano de 2025 tem sido muito positivo para essas empresas, tanto Cogna, Edux e Ânima têm performado muito bem, e elas também entregaram muito do que o mercado muito pedia para elas, né? Que era uma estrutura de capital melhor, um play de dividendos e também essa geração de caixa.
O que a gente vê numa notícia dessas que pode pressionar o papel é, de novo, a Cogna entrando em um ciclo de captação de dinheiro, entrando em um ciclo que pode colocar sua estrutura de capital, que estava muito boa, em risco, né? Então, isso pode trazer um pouco ali de dúvida e de incerteza para o mercado, sendo que qual que é a taxa que eles fizeram essa captação com o Banco Mundial, como que vai ser feito isso, como que essa alocação vai ser feita, se o projeto de ensino à distância de fato tem uma taxa interna de retorno interessante e todas essas questões que podem ser colocadas. Hoje, no ambiente de juros que nós temos, com juros muito altos, 15% ao ano, qualquer captação de dívida é vista com muito maus olhos pelo mercado. 10:08. Olha, o nosso Coutinho vai pro gráfico, mas eu precisei quebrar aqui o direcional, ô Leozinho, por uma razão. Vocês viram como é que tá o celular do Gabriel Junqueira nessa sexta-feira? Bom dia, Léo. A gente hoje vai falar até porque eu hoje tomei banho, passei perfume. Olha como está, garotinho. Olha a sexta-feira do Gabriel Junqueira, hein? No que ele aparece. Olha, meu amigo. Segura aí, Gabriel. São 10:08. Não fale nada. O silêncio falará por você. 10:09. Marcelo Coutinho no gráfico de Cogna. Olha só, pessoal, Cogna lateralizado, distribuição, parte superior do gráfico, região de venda. Graficamente, Cogna não diz ou não expõe esse otimismo todo, tá? Isso aqui é uma formação gráfica numa região de venda, uma formação baixista, desenhei um pivôzinho de baixa. Cogna cota em leilão, como a Cami falou, 2,80, você tem um suporte 2,75 e um suporte 2,66. Se romper, aí fica confirmado, é daqui para baixo. Objetivo, 2,50, pior, 2,09. Valeu, Coutinho, 10:09. Já temos condições de narrar o mercado como um todo? Ainda não. B3, CSN, Gerdau, Magalu, VEG, todo mundo em leilão. Temos que esperar ainda. Com isso, Camila Nascimento vai para o seu segundo destaque corporativo. Pois não, Cá? Agora vamos falar de Raizen. A companhia captou mais de 4 bilhões de reais no mercado internacional. O valor corresponde a 750 milhões de dólares e o cupom foi de 6,25% ao ano. A liquidação da operação está prevista para o dia 8 de julho de 2025. Os títulos serão distribuídos em ofertas isentas de registro nos Estados Unidos, destinado a investidores institucionais qualificados. Bom, vamos então para a repercussão da notícia no papel de Raizen. Raizen sobe 0,61%, está na máxima do dia, R$ 1,66. Junqueira, sua visão para a Raizen. Bom, Raizen, né, Cami, é um case aqui que está sofrendo bastante, né? Uma empresa que vem enfrentando problemas ali na sua estrutura de capital, que está tentando, como essa notícia que você comentou, né, equacionar melhor a sua estrutura, equacionar melhor todo o seu modelo de negócio, mas eu continuo aqui com um case muito pessimista para a Raizen. Agora, o que eu quero colocar, também teve uma notícia que foi ventilada da Cosan, possivelmente comprando a Bamin, né? Bahia Mineração, que já foi ventilada na Vale algumas vezes, e agora estão falando que a Cosan já estaria em conversas com a Casa Civil para poder fazer essa aquisição, e isso seria muito, muito negativo, não só para o caso de Raizen, que tem a Cosan como sua principal financiadora e seu controlador, mas também para o case de Cosan, que é um case muito pedido pela nossa audiência. Vamos lá, pessoal. No caso de Raizen, o gráfico tá ruim, não precisa nem falar, né? Caiu, lateralizou, caiu, primeiro envelope, caiu, lateralizou para queda de um segundo envelope. Raizen cota R$ 1,66, retesta 59. Objetivo de Raizen é R$ 1,39. Às 10:11, nós temos agora sim condições. Ainda não. B3 está em leilão, CSN está em leilão, Gerdau está em leilão, Magalu em leilão, VEG em leilão, a regra é clara. Mais de 3 ou 4 papéis em leilão, não consigo narrar o quadro como um todo. Vamos em frente então, 10:11. Camila Nascimento, próximo destaque corporativo com os comentários do nosso Gabriel Junqueira. Dividendos de Direcional. A companhia vai pagar 346 milhões e 700 mil reais em dividendos na próxima sexta, no dia 4 de julho. O valor equivale a R$ 2,00 por ação. Terão direito aos proventos os acionistas posicionados ao fim do pregão do dia 27 de junho e os valores não terão atualização monetária ou juros. Direcional sobe 0,54% aos R$ 42,63. O que você acha do papel, Junqueira?
Ah, que papel maravilhoso que é Direcional, né? Uma empresa que vem performando muito bem. Ela fez ali algumas mudanças da situação da Riva, que trouxe, né, um fluxo de caixa muito positivo para ela e que possibilitou ela pagar esses dividendos, né? Quando ela vendeu parte da Riva para a Risa, melhorou bastante ali o fluxo de caixa da empresa. E é uma empresa que tem se beneficiado muito, né? O setor de construção de baixa renda está ganhando bastante dinheiro e agora, com Minha Casa Minha Vida faixa 4, eles podem continuar performando muito bem. A gente até fez no Almoço de Negócios uma entrevista muito legal com o Ronaldo da Cury, né, que é uma competidora da Direcional, falando sobre isso. E não só a Direcional, como a Cury e a Plano & Plano vem performando muito bem. E esse gráfico tá bonito demais, não, Coutinho? Tá, lindão, olha só, eu tô com essa ferramentinha aqui do Profit, ela mostra pra você, eu peguei aqui início de janeiro até a máxima, o que você acha? 80% no período de 1, 2, 3, 4, 5 meses. Agora segue, o ativo cota R$ 42,61, objetivo de Direcional R$ 46,60, manutenção, compras a critério, preço médio positivo, compras pequenas, já está no final do movimento, não me agrada muito, mas enfim, quem gosta da tese, eventualmente quiser reforçar a carteira, você tem um upside, pelo menos programado, até o 4660. Muito bem, Coutinho, nós temos 10 horas com 14 minutos. Agora sim. Ambev cai 1,5, B3 está no 0x0, Banco do Brasil cai 0,40, Bradesco 0,60, Itaú 0,50, Santander 0,80. Abandonamos o setor financeiro. Ainda de olho nas blue chips, CSN avança 0,54, endereça uma recuperação para o Quarteto de Ferro. Vale também está subindo 0,38 a 52,20. Olha, Vale que deu sopa nos 49 e cacetada, voltou agora para os 52,20. Gerdau tá caindo 0,7 e Uzi Minas tá no 0x0 a 4,14. Muita gente perguntou sobre Uzi Minas no chat desde o começo do programa, Coutinho. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma atenção maior. Tá bom. Aí nós temos Eletrobras caindo 0,35%, Embraer 1,4% de realização. Itaú, já falei, Magalu caindo 0,53%, Petrobras cai em média 0,38%, Petri 3 e Petri 4. E a gente fecha com Suzano no recuo de 0,80 e com VEG no recuo de 0,60. Portanto, no verde, somente Vale e CSN. Todos os outros papéis no vermelho. Composição do Ibov. Vamo, Rente e EGI. São os 3 papéis que mais avançam. Alta média de 1,7%. Vamo está em 4,53%. Localize em 40,63% e Engie em 43,68%. Na ponta oposta, por pontos agora, os papéis que mais contribuem para o Ibov são Vale, Localize e Prio. Na ponta oposta, Duc 3, Totus e Embraer, os papéis que mais caem, recuo médio de 1,75%. Por pontos, Itaú, Ambev e Embraer, os papéis que mais tiram do Ibovespa, 10 horas com 15 minutos, é assim que nós estamos. Na tela para vocês, o Ibovespa Futuro, aliás, é à vista, esse é o à vista ou futuro, Coutinho? Deixa eu ver aqui. Eu tô com o mini do lado esquerdo mini. E mini. Tá, e o mini dólar. Bom, o Ibov à vista, tá em 136.650 pontos agora, recuo de 0,34, dólar no 0 a 0, hein, pessoal? Praticamente virando, R$ 5,480. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 10h16, a Central TC Investimentos pede passagem. Guto Cerávolo já apostos para trazer a simetria, a oportunidade e a montagem de posição com Red Proteção via opções. É isso, não é, Guto? Bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, vamos lá, pessoal. Quero chamar a atenção aqui, ó, Banco do Brasil. Desde a mínima lá da crise do Covid para a máxima, tracei um Fibonacci, segurando, né, respeitou bem essa região de 38,2. Vamos jogar no gráfico diário. Vamos lá, olha lá. O ativo, né, montou um fundo, testou novamente e no dia de ontem andou, tá? Isso aqui pode ser a formação, né, de um fundo duplo. Independente do que for, tá mostrando suporte, mostrando resiliência. O gráfico é feio ainda? É, tá? Mas tem muita gente falando de fundamento para começar a posicionar e parece que nesse ponto aqui tem gente se posicionando, tá? Então vou passar uma operação estruturada. A operação estruturada que eu vou passar para vocês é
Comprar Banco do Brasil, agora R$ 21,53. E vamos comprar uma put, um seguro, ou seja, você vai entrar travado, né? Tranquilo, com prejuízo limitado. Estou falando da BBAS Sapo 219. No meio do spread, agora a 51 centavos. Ação mais put, mais seguro, 22,02. Que é isso? Acima de 22,02, caminho é livre para ganhar dinheiro. Agora vamos lá, deu errado, perdeu o suporte, despencou, vai lá para casa dos 19. Fica tranquilo porque você é o dono da put, né? Você tem o direito, você é o titular. Para vender a que preço? 21,58. Isso aí te dá um prejuízo máximo de 1,98. Tá? Lembrando aí que a gente tem 15 dias para carregar esse seguro, crise pregões, para o dia 18/7/2025. Mas eu estou atrás dessa alegria aqui, ó, desse repique, porque a faca na caveira, dinheiro na carteira. E vamos ao pensamento do dia. Zé Ruela. Errar é humano. Fingir que não errou é covardia. O caráter não se mede pela perfeição, mas pela coragem de assumir o erro e evoluir. Vai de novo, Gutão. Filósofo. O erro é mestre disfarçado. Quem o nega, repete. Quem o acolhe, evolui, mesmo sangrando. Beijo no coração. Guto Cerávulo, que classe, que categoria. Senhoras e senhores, vamos fechar o giro corporativo com a Camila Nascimento e aí a gente vai para os pedidos da audiência, porque nós temos o Coutinho e o Gabriel até as 10h45 hoje. Buca vai fazer uma participação especial, esse pelo menos é o nosso cenário base para a reta final aqui da faixa das 10, tá bom, pessoal? Então vamos lá, Cosan pede passagem, informação, Camila Nascimento. A Cosan divulgou uma nota negando que esteja realizando qualquer negociação com a Bamin. A Cosan diz que o foco segue sendo aprimorar a estrutura de capital e desalavancar a companhia. Só para contextualizar, a gente teve pela manhã a coluna do Lauro Jardim do jornal O Globo dizendo que a Cosan assinou um memorando para possível compra da Bamin. E a Cosan também teria procurado o governo para explicar o interesse na mineradora, Léo. Ok, vamos lá então para o comentário do Gabriel Junqueira. Pega a carona nesse gancho, Gabriel, o que destacar? Bom, negando isso é basicamente, né, eles negaram a notícia e é positivo, né, para a tese, porque a Bamin é uma empresa extremamente problemática, com uma estrutura de capital horrível. A Cosan, no atual momento, ela tem que focar, né, na desalavancagem, na geração de caixa dos seus ativos, na estruturação da Raízen e não na aquisição de uma mineradora problemática, né? Ela sair de ter uma participação na Vale, que é uma das melhores mineradoras do mundo, para comprar a Bamin, seria, né, um passo estratégico muito ruim para o portfólio da Cosan. Então é uma notícia que traz aí um certo alívio para os investidores, mas a gente sabe como é que é, né? Onde tem fumaça, tem fogo, né? Então, se ventilar essa notícia, alguma coisa tem por aí. 10h20, o gráfico diz o quê, Coutinho? Olha só, pessoal, no gráfico de Cosan você tinha um ponto de compra a R$ 7,34. Isso aqui já está preterido, então, por favor, quem entrou nessa operação eventualmente já está na hora de estopar. Nota que, além de perder o 7,34, o que Cosan faz? Ela vai lá e me monta o envelope de baixo. Então, além de eu perder o ponto, ela ainda me desenha uma figura de cunho baixista. Então, essa operação aqui pode estopar. Você tem Cosan agora estopada com destino a R$ 6,46, alicerçada por um envelopezinho de baixa que deve jogar ela para lá. Olha o Barreto Cecílio se inspirando no pensamento do dia. Ele diz assim: Leozinho, errar é humano. Mas quando a borracha está terminando bem antes que o lápis, você há de convir que está havendo exagero. Gostei. Essa eu nunca tinha pensado. 10h21. Cá, vamos fechar agora sim o giro corporativo com a notícia que você tinha separado, aquela quarta que você mandou. E aí na sequência a gente vai acelerar com os pedidos da audiência. Uzi Minas no radar. Vale! Vem aí! Direto dos estúdios de Hollywood, o retorno de Wagner, estrelando Marcelo Coutinho. Daqui a pouco tem gráfico de Vale. Vamos lá, cá, à vontade. Vamos falar então de Cury, que anunciou um encerramento antecipado de seu programa de recompra de ações. Foram vendidas mais de 1.990.000 ações ordinárias. E aí, antes do prazo, a Cury atingiu o limite estipulado no programa. Cury hoje cai 0,75%, papel está cotando R$ 29,15, Junqueira.
Bom, Cury foi uma das grandes teses de investimento dos últimos anos, né? Continuo otimista com Cury, né? Eu até comentei quando a gente estava falando da direcional agora, um pouco mais cedo, que a Cury tem aí uma grande possibilidade de continuar performando muito bem com Minha Casa Minha Vida faixa 4, né? Na nossa entrevista lá, o Ronaldo pontuou que com essa nova faixa do programa, quase 95% das vendas da empresa vão estar se enquadrando no Minha Casa Minha Vida. Isso é bastante positivo. Não só ela, como todo o setor de baixa renda vem performando muito bem, né? Assim, a gente pode ver uma rotação, né? Um pouco de uns papéis que ficaram para trás recebendo um pouco mais de fluxo, enquanto esses papéis que estão ali com fluxo mais intenso começando a ceder um pouquinho. Mas eu continuo comprado, acho que Cury é um baita papel, uma baita case de investimento que entrega uma rentabilidade muito acima do mercado e que vale a pena a gente ficar de olho, sim. E o gráfico, pelo que eu estou vendo aqui, não diz uma coisa muito diferente disso não, né, Coutinho? Perfeito, o gráfico está lateralizado, então você tem aqui primeiro envelopão, subiu, lateralizou, subiu, segundo envelopão, lateraliza para alta. Então o objetivo de Cury passa a ser R$ 35,12 com o rompimento de 3,068. Só, por favor, chamo a atenção, quem está posicionado no ativo, esta longa lateralização, são 8 semanas, o gráfico está em escala semanal, isso não é bom, tá? O excesso de lateralização reverte tendência. Então, Cury abaixo de R$ 27,94 começa a ficar ruim. Por favor, posicione o stop ou alguma coisa que o proteja abaixo disso. No geral, envelope de alta, 3068, 3512. 10h24, Usiminas, é oportunidade? Coutinho responde. Usiminas na tela. Usiminas double click, vai abrir no semanal. O semanal, a priori, diz que não, né? Longa lateralização, perdeu aqui o R$ 4,68 e com destino R$ 3,91. A gente joga no diário para ter um pouquinho mais de visibilidade e o gráfico no diário também não nos ajuda muito, né? Podemos tirar esse FIBO aqui para poder despoluir um pouco o gráfico. O ativo A4,13, o seu objetivo mais longo, peguei o FIBO mais longo, 3,68. Depois de tomar muito ferro, os papéis de Vale ameaçam reação. Mesmo com o silêncio da China, chegou o momento? Camila Nasce, Leonardo Leva, Léopin, Gabriel, João, Marcelo Coutinho em O Retorno de Wagner. Oh, filme triste, Coutinho. que me fez chorar. Mas agora esse filme triste pode ficar um filme feliz. Você compra essa embalagem de Vale, não? Não, ainda não, pessoal. Deixa eu explicar então, vamos lá. Valecita, lateralizado. Foi ali perto de... O meu número era 4896. Virou um pouquinho antes, Vale sobe. Quando você olha Vale, você tem um canal longo e você tem um canal, quem sabe faz ao vivo. Desliga, desliga, clica nesse cara e puxa daqui até aqui. Quando você olha para Vale, você tem canal de baixa. Então, assim, você tem um repique, você tem um movimento de reversão de uma figura baixista. Isso aqui se chama pivô de baixa. Cai, faz um movimento de correção para posterior queda. Então, ok, comprado em Vale se beneficia dessa alta, só que tudo isso ainda não tem uma figura de alta para alicerçá-los. Então, por favor, stop loss, compra de put ou, enfim, utilização de call para se proteger do movimento. Por mais que Vale tenha subido de 47 a 52, ela ainda é baixista. 10h26. Atenção! Urgente no painel Mover Pro, notícia muito relevante para a gente pensar a relação entre os poderes e a escolha por parte do Palácio do Planalto para endereçar, para manejar esta crise, a mais recente das crises, são algumas, então recortemos assim, a mais recente das crises na relação com o Legislativo, que agora toca na questão do IOF, portanto, atenção, na tela para vocês a partir de agora, Lula decide entrar no Supremo Tribunal Federal com ação para questionar a suspensão de aumento de IOF. Lula bate o martelo e o governo vai entrar com ação no STF para questionar a derrubada do IOF pelo Congresso. Os ministros estavam divididos sobre para onde a coisa iria e sobre como Lula deveria manejar essa última derrota humilhante, acachapante no Congresso. Foram 383 votos contra o decreto do governo do IOF, apenas 98 votos em favor. Nem 100 votos o governo foi capaz de construir. Foi pego no contrapé durante as festas juninas, numa articulação que em princípio foi de Davi Alcolumbre e Hugo Mota.
As informações dão conta de que Davi Alcolumbre teria ligado para Hugo Mota e teria dito: paute no contrapé do governo esta questão. E o que é que teria motivado Davi Alcolumbre para fazer isso junto ao Hugo Mota, que também de bobo não tem nada e sentiu atmosfera e ambiente para isso? Um profundo descontentamento do presidente do Senado com Alexandre Silveira. Ministro que foi indicado justamente por Alcolumbre e que teria na SMP da Energia Elétrica traído Alcolumbre ao deixar, sobretudo na imagem dele, o ônus de uma conta de luz que tende a ficar mais cara. E sabe qual teria sido o acordo? A política brasileira, hein? A política brasileira. O acordo teria sido assim, ó. Mota, por essas razões que o Léo acabou de sintetizar, pauta no contrapé essa derrubada do decreto do IOF no mérito. Pauta no contrapé. Sabe o que eu faço em troca, Hugo Mota? Eu aprovo aqui com os senadores a expansão no aumento do número de deputados. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Dá um desânimo. 10 horas com 28 minutos. 2 minutinhos para as 10h30. Voltando à vaca fria. Então Lula decide entrar com ação no Supremo Tribunal Federal para questionar a suspensão do aumento do IOF. Vamos à repercussão imediata. Eu, sinceramente, humildemente, fico pensando qual narrativa o mercado vai embalar para a precificação. Qual a narrativa? Porque o Lula, todos os sinais até aqui, amigos, todos os sinais até aqui são de dobrar de apostas. Nós vamos entrar mais tarde na cobertura do mercado à vista americano em função deste noticiário. Todas as sinalizações são de um governo que aposta mais na retórica do nós contra eles, que vai para o enfrentamento, não vai ceder. O governo não vai baixar a cabeça. No que isso implica? O mercado vai precificar todos os ruídos que essa queda de braços há de contratar no curto prazo, ou vai precificar um enfraquecimento do Planalto e, portanto, maior espaço para eventual mudança de agenda econômica política pensando em 2026. Para onde vai o mercado? Por hora, o que o mercado faz é trazer o dólar para cima. Parabéns aos envolvidos, hein? O dólar caindo em várias praças do mundo, dólar que chegou a renovar mínimas lá para a faixa dos 5,46, está acenando para os 5,49 agora, volta a subir, avança 0,10, foi abandonado o ímpeto de baixa. O Indifut tem 0,32% de marcha ré, são 138.855, houve um incremento no viés de baixa do Indifut, assim como do Ibov. O Ibov estava caindo 0,16, 0,20, passou a cair 0,43%. Fico na dúvida do que o mercado vai prevalecer, o que vai escolher, elencar, eleger como principal ponto de precificação. Você que está gostando da nossa cobertura, deixa o seu like, vem com a gente, mergulha, manda o seu recado. Obrigado pelo carinho de todos vocês. O Rodrigo Milan tá por aqui. Eu não sei por qual razão o YouTube alterou os arrobas aqui. Não estão aparecendo para nenhum canal, tá? Não estão aparecendo os nomes do perfil, apenas os arrobas. E aí tá, hoje é um momento de revelação, né? Eu tô conhecendo nome e sobrenome do Brasil inteiro que constrói o Minuto a Minuto com a gente. Então um abraço pro Aurélio Moreira, pro Ike Grafista, pro Alexandre Martins, pro Tuxê, que é o Rodrigo Milan, ele me contou mais cedo, pro Roberto Fabi, pro Rodrigo M, que tá aqui também na área, pro Felipe Souza, para o Savan Fará, pro Boeira, pra Rô, pro Painho, pro Tony, pro Joaquim e para o Será, também tá por aqui. Valeu, amigos. Obrigado pelo carinho de vocês. Estamos chegando a 1.500 likes. Agora, no pique, a gente faz um giro e aí sim parte, ainda que um pouco mais tardiamente, em função de estratégia editorial, para a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos. Coutinho, você primeiro. No dólar, no índice, no gráfico, o que é que mudou? Vamos lá, pessoal. No caso do índice, o que me chamou a atenção, olha o candle. Primeiro, a questão do fractal, bateu ali no fractal de 50 e aí subiu. Bateu na resistência, ou no 3,9 e voltou. No momento da narração da notícia do Leozinho, esse cara tava aqui em cima. Ele devolveu praticamente isso tudo aqui enquanto o Léo falava. Faz envelope de baixa, o índice cai, lateraliza para posterior queda. No caso do dólar, o dólar permanece lateralizado, então um dos dois está mentindo, porque o dólar também cai. Longa lateralização para posterior queda. 10 horas 32 minutos. Gabriel Junqueira, pra gente fechar e partir para a abertura do À Vista Americano. O seu comentário, pano de fundo, ele
deixa o ambiente mais tumultuado. Resta saber como o mercado vai embalar e como ele vai drivar, direcionar as negociações a partir de mais esta manchete. É um governo que alguns vão usar o verbo radicalizar, né? Que vai radicalizar. Outros vão usar o verbo enfrentar. Mas baixar a cabeça definitivamente não é uma opção. As próprias declarações do Haddad ontem já apontavam para a judicialização. Mas a decisão final era de Lula e ele endossou a sugestão do ministro. Pois é, Léo, e aqui a gente percebe um governo que não consegue ganhar no campo e vai para o tapetão, né? Então ele vai acionar o STF ali para ver se consegue reverter essa situação do IOF. A gente já tem visto também, né, o governo falando muito de questão de justiça tributária em relação a isso, enfim, várias formas ali que eles têm feito para questionar essa decisão. Mas a verdade é que a decisão do Congresso é bastante pautada na própria Constituição, né? A partir do momento que você tem um imposto que não foi feito numa natureza de arrecadação, né? E você usa ele para uma natureza claramente arrecadatória, você não pode fazer isso, né? Então, não sei como essa ação vai subir para o STF, não sei como eles vão questionar, mas ao que tudo indica, sem fundamento algum para esse questionamento, né? Então, vamos ver como é que as cenas vão acontecer nos próximos capítulos, mas ao que tudo indica é um governo que está tentando partir para o tapetão para ver se consegue fazer alguma coisa numa última no último suspiro, né? Porque a base atual do Congresso não tem nem 100 deputados, Léo. 10h34, estamos entrando por razões jornalísticas só neste momento na cobertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Vamos lá, meus amigos, de olho nas movimentações do mercado americano, tabela da volatilidade chegando para a gente ilustrar a dinâmica das negociações desta sexta-feira, que foi regada a PCI na faixa das 9h30 da manhã, um PCI que produziu 3 eixos de cobertura. No núcleo, inflação mais salgada, no índice cheio, inflação em linha com o consenso, na renda e no consumo, fotos de baixa, sugerindo menos apetite por consumo por parte do americano e uma proxy de PIB um pouco mais desacelerado. Num primeiro momento, o mercado reagiu enxergando o fechamento da curva de juros, porque este terceiro eixo poderia favorecer mais cortes por parte do Fed. Num segundo momento, não estamos assim. A abertura do à vista implica alta na curva de juros e menor espaço para corte. Os yields de 2 e 10 anos pedem 4 pontos base a mais nos prêmios e os yields de 30 estão pedindo praticamente na mesma dosagem esta alta. O VIX diminuiu o ímpeto de baixa, caía quase 2,5%, agora recua 1,7%, ainda assim um VIX comportado. E o DXY mostra 97,240 pontos, é um recuo de 0,11%, a moeda americana se fortaleceu nos últimos minutos. Isso pode também ajudar a explicar a razão pela qual o dólar deu uma fortalecida no Brasil, associado também ao noticiário que do ponto de vista local não ajuda, vide judicialização endossada pelo Palácio do Planalto para a derrota sofrida pelo governo no Congresso Nacional. Amigos, se o DXY que ameaçava os 97,900 está de volta quase aos 97,300, o VIX está comportado, ainda que com menos ímpeto, e os yields de 2, 10 e 30 anos fazem agora um aumento, um pedido maior de prêmio, o coerente, o mais lógico seria que as bolsas americanas, arrefecessem o seu viés de alta. É o quadro diante do qual a gente está? Houve uma certa limitação do apetite pelo risco lá na terra do Tio Sam? Como é que foi essa abertura? Isso mesmo, as bolsas diminuíram um pouco o apetite pelo risco. O S&P sobe 0,24% agora, aos 6.155 pontos. Dow Jones avança 0,39% aos 43.557 pontos. Nasdaq registra alta de 0,28% aos 20.224 pontos. E o Russell 2000, índice de small caps, cai 0,14% aos 2.169 pontos. Léo. Valeu, Cá. As 7 magníficas se comportam da seguinte maneira. Tesla cai 1 e é exceção. Todos os outros papéis estão avançando. Nvidia 0,8, Microsoft 0,05, mas avança. Meta sobe 0,90, Google 0,35, Amazon 1,8, Apple 0,76. A exceção está mesmo em Tesla. Vamos lá, Coutinho, o destaque gráfico geral do mercado americano com essa abertura do à vista. Pois não? Vamos lá, pessoal. A gente fecha a semana bem, tá? Só que, se você olhar com um olho bem clínico, lembra do sobe, sobe menos, vira para cair. Se você olhar os 4 gráficos, ele sobe, sobe menos. Ele ainda não virou, tá? Então fiquemos atentos
Para a semana que vem, o que vai acontecer com o mercado americano? A gente já começou a trabalhar com os canais de alta, todos eles em laranja, mas todos os 4 índices deram uma estrangulada. Então, quem estiver exposto a mercado americano, por favor, atento. Fazer uma convocação pro like. Nós acabamos de bater 1.500 likes nesta sexta-feira gelada, dependendo do lugar do Brasil de onde você fala. Em São Paulo tá assim. Vamos buscar os 1.600? Vocês nos ajudam aí do outro lado? Saúde! Vocês nos ajudam aí do outro lado? Então, contamos com vocês. 1.501 likes é o que a gente conseguiu atingir até o momento. Tem tempo ainda pra gente fazer mais bonito ainda. Tamo junto. São 10 horas com 38 minutos. Obrigado pelos comentários. Vamos pro comentário agora do Gabriel Junqueira, dessa abertura do Avista Americano, cujo pano de fundo é o PCI e o que ele contrata para os próximos passos do Fed. Você, Gabriel. Exato, Léo. Aqui o PCI ele veio com um núcleo um pouco acima, mas um número cheio em linha, né? Acho que um número que não fez muito preço. A gente está vendo um pouco a abertura dos juros, isso acaba sendo um pouco mais negativo. Mas na parte do S&P aqui nos contratos futuros segue ali numa performance um pouco mais positiva, Léo. O que eu queria destacar hoje, né, foi o resultado de Nike, né? Nike reportou os resultados do 4º trimestre em linha com o esperado, mas com algumas quedas expressivas em diversas fontes, né? A receita ela foi de 11,1 bilhão de dólares, mas caiu 12% na comparação anual. O lucro por ação ajustado de 0,14 centavos de dólar contra aí um 12 centavos estimado, mais uma queda de 86% no ano contra ano, né? Então, a gente teve uma empresa aí que veio com um resultado muito ruim, né? E a Nike também alertou para novos impactos vindos de tarifas, que devem adicionar cerca de 1 bilhão de custos aí para o ano fiscal de 2025 e 2026. A margem bruta deve sofrer um impacto de 75 bips, concentrado no primeiro trimestre, mas para mitigar isso, a Nike pretende realocar a parte da sua produção para fora da China e repassar os preços nos Estados Unidos. Então aqui a gente vê mais uma pressão também para a inflação, que a gente pode ter de marcas aí de varejo repassando os resultados do primeiro trimestre aí para os consumidores das tarifas, né? Olha só, pessoal, no caso do gráfico, Nike eu coloquei no semanal, porque o movimento ele é gigante, tá? Nike aparentemente encontrou um fundo a 52 dólares e 50 centavos e a formação gráfica agora sobe, lateraliza, precisa ver se sobe. Então Nike, o ideal é que rompa 63 dólares e 94, seu upside é 71 dólares, tudo isso num longo canal de baixa. Então novas entradas têm que ser feitas com cuidado. Quem está comprado está mal comprado, se recupera nas últimas 7 semanas, mas a formação ainda é desfavorável. 10 horas 40 minutos, obrigado Coutinho. Impacto da abertura do Avista aqui no Brasil. O Ibov está em 0,36% de marcha ré e o dólar está estável, 0 a 0, R$5,484. Bom, Gabriel, até para honrar os estudos que você faz e os destaques que você, bem profissional que deixa separado aqui para o nosso programa, mais cedo você me escreveu dizendo: Léo, eu preparei aqui impacto de medidas do IPI sobre as locadoras e também update do Santander em BB Seguridade, além de Embraer. Como a gente está nesse contexto de mercado americano, eu gostaria de olhar para a Embraer, que é uma empresa internacional e cada vez mais será. O que é que você destaca dos papéis EMBR3, Gabriel? À vontade. Bom, Léo, a Qantas Link, uma subsidiária regional da maior companhia aérea australiana, anunciou a escolha do Embraer 190E1 como aeronave preferencial para renovar a frota da Network Aviation, sua divisão de voos regionais e fretados pelo oeste australiano, né? O plano prevê a substituição dos atuais Fokker F-100 para até 14 unidades do E190, com a chegada dos primeiros aviões já em 2026, né? Apesar disso aqui não gerar também um pedido novo no backlog, né? Ele reforça o quê? Reforça a resiliência e o valor residual que o modelo da Embraer de E190 tem no mercado, né? E abre espaço para possíveis transações do modelo E2, né? Que é o mais vendido da Embraer. Então, é uma notícia extremamente positiva, reforça o momento positivo da Embraer na Austrália e também com os outros players do setor, né? Isso também reforça o bom desempenho que a empresa teve no Paris Air Show e coloca a tese de Embraer como uma das teses que não perde o seu fundamento mesmo com as altas recentes, Léo. Muito bem, nós temos 10 horas com 42 minutos. Perdão. Coutinho, vamos contigo então com o gráfico agora. Na sequência tem o presente do Kleber. Kleber, tem presente pra você, hein? Ele pediu Dell. Está há 18 horas falando de Dell. Vamos falar de Dell.
Diz o homem que tá bem comprado. Decola com o Embraer, Coutinho, depois tem Del. Vamos lá, pessoal. Embraer, bonitão, né? Então subiu, fez aqui um movimento de correção, sobe. Esta semana inicia o envelope de alta. Então inicia a lateralização num candle desfavorável, né? Ou seja, pavio para cima, pavio para baixo. Em termos de corpo, um candle pequenininho. Então isso aqui poderia ser melhor. De qualquer forma, comprados, bem comprados. A nossa call de entrada em Embraer foi na região do rompimento, R$ 70,80. O Embraer ficou restrita no 75, tá aqui a linhazinha do FIPO, mas de qualquer forma nos leva a R$ 78,65. E Del, afinal de contas, hein? DELL, o que a gente pode destacar? Vamos dar uma olhada então. Se ele comentou que está comprado na região de 90, tá bonitão na foto. O ativo cota $126,02. Ó. Só fica, por favor, atento que $126,58 é a terceira, e aí homenagem ao meu querido Levati não passa. E além disso, você tem uma resistência também exatamente no mesmo ponto. Então, o que pode acontecer aqui? Você tem uma correção do ativo para posterior alta. Então esse cara sai de 126, vai para 112 e aí sim usa este envelopezinho de alta para continuar subindo. Então tá bem comprado, só por favor fica atento na região de 126. Se você quiser o próximo nível desse cara, a gente também já dá para te passar. Você vai, só que no Black Arrow é de cima para baixo. Olha só, esse cara vai até $135. Então é 126, leve correção, 135. Caramba, 10h43. Tá bom, valeu, Coutinho. Pra gente fechar, destaques corporativos de Estados Unidos, um envolvendo Microsoft e Nvidia, e o outro envolvendo Tesla. Então vamos lá, pra arrematar, você. Começando então pelo destaque envolvendo Microsoft e Nvidia, um relatório da Wedbush vê as duas empresas atingindo $4 trilhões em valor de mercado no médio prazo, nos próximos meses, né? No curto prazo, e mirando os 5 trilhões nos próximos 18 meses, aí sim do médio para o longo prazo. A próxima notícia envolve Tesla. Elon Musk perdeu, né, um dos seus confidentes, o executivo da Tesla, que era bem próximo de Musk. O Omed Afshai deixou a empresa. Ele deixa a empresa num contexto em que a Tesla cada vez mais vai perdendo espaço para montadoras chinesas na China e na Europa, e também nos Estados Unidos. Léo. Bom, a gente tem agora, nas Sete Magníficas como um todo, só Tesla caindo 0,50, a Microsoft está caindo 0,11. Aí você tem só verde. Apple sobe 0,7, Amazon 1,8, Google 0,30, Meta 0,6, Nvidia 0,44. Essa é uma notícia que vai ensanduichar, então, Microsoft e Nvidia, Coutinho. E Nvidia vivendo um belíssimo momento para variar. Vai lá. Vamos lá, pessoal. No caso de Nvidia do seu lado esquerdo e Microsoft do seu lado direito. Então, Nvidia bonitão, subiu, corrigiu, subiu, lateralizou, subiu. Nvidia tá próximo da terceira linha, $154. Então, por favor, fique atento quem estiver exposto a Nvidia. Eu já tenho uma outra figura de curto prazo que me leva para cima, então tudo sob controle, comprados, bem comprados. Só, por favor, atento à possível correção para posterior alta. No caso de Microsoft por algum motivo sumiu meu FIBO, então a gente vai pegar, quem sabe, FIBA ao vivo. O ativo cota $497, o objetivo de Microsoft no semanal $524, então comprados, bem comprados. Formação de curto prazo, formação de aceleração, tudo sob controle. É só pegar novas compras a critério. Já acho que está esticado com rumo a $524. Nós temos agora 10h46 para a gente fechar. Tesla, destaque final aqui, corporativo que a Camila separou. O que é que nós temos para falar da empresa de Elon Musk? Vamos falar então de Tesla, reforçando a informação. O executivo da Tesla e confidente de Elon Musk deixou a montadora. De acordo com essa apuração da Reuters, Afshai fazia parte do escritório do presidente executivo no ano passado, passou a supervisionar as operações de vendas e manufatura na Europa e na América do Norte. Ele ingressou na Tesla em 2017 e rapidamente ascendeu na hierarquia, tornando-se um dos principais aliados de Musk. Reforçando novamente o contexto, as vendas da Tesla na Europa e também na América do Norte, nos Estados Unidos, vem registrando um período difícil, perdendo espaço para as montadoras chinesas, Léo. E a Tesla tá para virar, hein? Tesla tá caindo agora 0,16, abriu caindo 0,50, já tá voltando para os $326.
Gráfico, destaque final, Coutinho. Olha só, pessoal, formação gráfica de Tesla extremamente desfavorável. Nosso ponto de compra foi aqui na região de 277. O ativo subiu. O ideal seria que Tesla tivesse rompido 367, o que ela não fez, e agora ela começa a fazer uma correção. O que me preocupa da correção é você fazer correção com topos descendentes e esse cara virar uma figura de convergência daqui a um par de dias. Então, comprados em Tesla, por favor, fiquem atentos. O ativo, nesta figura gráfica aqui, tem um suporte a $294, ou seja, perde $26 para chegar em um ponto de teste. Valeu, meu caro Marcelo Coutinho. Aquele abraço. A gente volta a se falar na segunda-feira, juízo no final de semana. Sim, senhor, lindão. Um abraço, pessoal. Um abraço para vocês, meus queridos. Eu os vejo às 14 horas.